Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fi da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo aí sobre o HGLG, o outro fundo de logística da Pátria, né? Então já gravei aqui sobre o Pátria Logístico, o PATL. Gravei também sobre o LVBI, então vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? E agora vamos para o HGLG. Então, eu já mostrei lá nos outros fundos que dá para ser absorvido aqui, por esse camarada aqui, pelo HGLG. Enfim, bora bater um papo aqui, ver o que rolou durante esse mês e bater um papo no final sobre como que dá para fazer isso. Então, a gente vê aí que é um fundo antigo, né, de 2011. Tem uma taxa de administração aí, que a gente pode pular direto. Vamos dar uma olhadinha aqui nos indicadores financeiros. Então tem um PL aí de 5 bi e meio, cota patrimonial aí a 162,70. Hoje está sendo negociado aí a 161,21, quase aí no VP dele, né? Então tá com PVP aí de 0,99 e tá pagando um dividendo aí de 8,2 ao ano. Aqui na parte de indicadores imobiliários a gente vê são 28 imóveis, 149 locatários, né? Tem um ABL aí de 1.594.489 metros quadrados. Então, assim, muito grande, enorme. Uma vacância física de 5,5 e uma vacância financeira também de 5,5. Aqui, eu até deixei uma partezinha aqui, né? Que são os 4 fundos de logística da Pátria, né? O HGLG, o LVBI, o Pátria Logístico e o GLOG, que entrou agora para o fundo, né? Esse aqui é bem pequeno, é um monoativo, né? São 3 ou 4 galpões, se eu não me engano, mas é tudo ali em swap, né? É tipo como se fosse um condomínio logístico. Se somar o PL de todos eles aí, vai dar um fundo de 8 bi. Então, assim, vai ser uma resposta muito boa ao BTLG, né? Que é um fundo de logística também muito bom. Vem fazendo um ótimo trabalho aí, tá fazendo frente ao HGLG. E seria bom o HGLG fazer algum movimento ali para tomar a dianteira de novo ali, né? Então, se incorporar esses 4 fundos aqui, nossa, vai ficar um colosso, né? Enfim, vamos aqui seguir para o que rolou em abril, né? Então, a parte de comentários da gestão. O fundo vai estar comemorando aí 2 marcos importantes, né? Completou 15 anos do início das atividades, né? E atingiu 500 mil cotistas. Então, ele fala aqui que ao longo desses 15 anos, o fundo obteve um retorno total de 586%. Então, o que você colocar aqui na frente, ele bate. Ele até fala aqui o que é equivalente a 15% ao ano. O IFIX valorizou 143% e o CDI bruto 126%. Então, olha isso, olha a diferença, é assustador, né? Aqui ele continua, né? O fundo foi concebido em uma época que o mercado de fundo imobiliário ainda se encontrava em estágio embrionário, com o objetivo de oferecer investimentos do segmento de logística para os seus cotistas, né? Então, assim, ele foi um dos pioneiros aí, né? Continuando aqui na parte de comentários, em relação a resultados e rendimento distribuído. Então, nesse mês aqui de abril de 25, né? O fundo apresentou uma receita total de aproximadamente aí 1,37 por cota, o que levou a um resultado de 1,13. Então, nesse mês, o único impacto extraordinário foi o aluguel trimestral da Volkswagen, lá no HGLG Vinhedo, que dá aproximadamente aí 28 centavos por cota. E aí ele pagou 1,10 no dia 15 de maio, né? Na parte de movimentação de locatários, o fundo segue com uma boa performance de ocupação, tendo assinado mais 14 mil metros quadrados de novas locações. Encerra um mês com uma redução na vacância física e financeira de 6,7 e 6,5 para 5,5 e 5,5, reflexo de 3 novas locações. Ainda na parte de comentários, né? Além de ter assinado a entrada do Electrolux no ativo São Carlos, né? Que acabou expandindo sua área em mais
3.700 metros quadrados, eles renovaram por mais 10 anos o contrato dessa Cremer no HGLG Blumenau, com um aumento de 21% no valor da locação. Então, teve mais uma renovação aí, mais um aumento, né? No mês de abril não teve nenhuma saída no portfólio, né? Mas já tem mapeada a saída dessa Plastic Omnium em maio e da West Wing em junho, nos ativos São José e no Cislog. Com as movimentações citadas, projetamos que a vacância física do fundo seja de aproximadamente 5,7. Então vai aumentar bem pouquinho, né? Lá em junho. A partir de desenvolvimento, o galpão lá, G100 em Simões Filho avança conforme esperado, com mais 60% da obra realizada. E na parte de alavancagem financeira, o fundo encerrou o mês com 11,7% de alavancagem financeira no portfólio. A gente vai ver um pouquinho mais embaixo. Parte de performance aqui a gente já falou, né? Então, olha isso aqui. Olha essa diferença aqui para IFIX e CDI. Então, é um retorno muito grande, né? Coisa de 15% ao ano. Distribuição por cota aqui. Já me pagando 1,10 aí já tem muito tempo. Um dividendo aí anualizado de 8,2. Resultado dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui, resultado por cota. Então, gerou 1,37. Não teve nenhum efeito não recorrente, 24 centavos de despesa e ainda guardou 3 centavos aí para reserva, né? A gente vê aqui que aumentou aqui os 3 centavos, pagou 1,10. Então, aqui até a gente vê a movimentação de reserva acumulada, né? Então, é uma gangorra, ele sobe, desce. Aqui ele conseguiu guardar mais 3 centavos para reserva. Na parte de balanço patrimonial, a gente vê aqui a carteira como é que tá. Então o fundo tem um passivo aí de 775 milhões, que é referente à aquisição de imóveis, sendo 7 milhões a ser pago no curto prazo e o restante no longo prazo. Então a gente vê aqui o que ele tem de imóveis, quanto que ele tem de fundo imobiliário, quanto que ele tem de CRI, de LCI, renda fixa. Então, ó, isso aqui tudo, ó, é caixa. Aí ele tem parcelas a receber aí também. E tem o passivo dele aqui a gente vê o PL. Então, as parcelas a receber, ele tem essa aqui do HGLG Duque de Caxias, 22 milhões, isso em até 12 meses. E receber, depois desses 12 meses, né, a mais de 12 meses, mais uma parcela do Duque de Caxias de mais 22 milhões. E aqui as parcelas a pagar em até 12 meses. A gente vê aí que tem ITBI do HGLG Ribeirão, e Duque de Caxias e do Cislog. E tem mais 49% da compra do Cislog, né? Então a gente vê aqui os valores e aqui pagar com mais de 12 meses, né? Aquele valor aqui de 775 mil, se juntar tudo aqui, né? 775 milhões. Na parte de alavancagem, a gente vê aqui, né? A alavancagem está em 11,7 do patrimônio líquido. Então a gente vê aqui, ó, em 26 ela diminui um pouco e ela vai diminuindo aí. Aqui as dívidas dele, tudo IPCA, IPCA mais 5, 5,25, 6,25, 6,25, 5,93. Então, taxas ok, né? Carteira de ativos, a gente vê aqui, ó, muito pulverizado esse fundo, muito pulverizado mesmo. Distribuição geográfica, então, 4,8% do PL está em Pernambuco. A maior parte está em São Paulo, né? 68%, mas tem aqui um pouco no Rio também, tem Minas, tem aqui no Centro-Oeste, tem Santa Catarina no Sul, tem um pouquinho aqui em tudo, né? Carteira de ativos, a gente vê aqui a alocação por classe. Então a gente vê que a maioria dos imóveis dele aqui são classe A, né? Na verdade tem aqui também. Então aqui a gente já está falando de 60, 70... A gente está falando aí de 85% de imóveis classe A, ou seja, HGLG não, LVBI e Pátria Logístico cabe muito aqui. Vai até aumentar um pouquinho aqui essa porcentagem, porque lá são ativos somente A, né? Não é o AAA. Aqui a gente vê alocação por segmentos, então tem um pouquinho de tudo. Alocação por inquilino, bem pulverizado também, só inquilino enorme, né? Mercado Livre, Volkswagen, Decathlon, Electrolux.
Alocação por natureza dos contratos, a gente vê aí, contrato atípico 30% e 70% contrato típico. Alocação por indexador, grande parte aí em IPCA. Ainda na carteira de ativos, mês de reajuste, já reajustou até aqui, né? Então já foi 20, 34, 44, a gente pode colocar 50% aqui do total do ano já foi reajustado, o restante está diluído aqui no restante dos meses. Concentração das revisionais tem bastante aí em 2025, né? Vencimento dos contratos, mais da metade vai ser só para depois de 2029. Histórico de vacância, então aqui a gente vê a vacância física vem diminuindo e a vacância financeira também vem diminuindo. Aqui ainda a carteira de ativos, ativo por ativo, né? Então a gente vê o que está com vacância aqui. Então é o DCR, Cicli, Torino, São José dos Campos, o Itupeva G300, aí tem o Betim, o Itupeva G100, e aí tem esse Master Lopes e tem mais dois aqui, que é o Cone G06 e o Techtown. Dá um total consolidado aí de 5,5, né? Então a gente vê aí o quão é grande esse fundo imobiliário, né? A gente vê aqui a ABL dele, ó, enorme, enorme, enorme. Aqui a gente vê alguns dos imóveis dele na parte de movimentações. Então a gente vê aqui, ó, muito bom esse gráfico, ficou muito bom. A gente vai vendo a evolução aí, mês a mês. Então, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Então, o que aconteceu? A vacância estava em 6,6%, aí diminuiu para 5,5% por conta da entrada desses aqui. Aí continuou em 5,5%, entrou um pouco mais a Electrolux, acabou expandindo um pouco, mas em compensação saiu essa Plástico Omnium aqui. E aí vai aumentar um pouquinho mais com a saída da West Wing em junho, né? Então a gente vê que a vacância aqui vai aumentando. E não tem mais nenhuma movimentação para frente disso, né? A parte de estratégia. Então a gente vê aqui como que seria no ideal dos mundos aqui o HGLG, né? Então ele gera uma receita aí de 1,13, mais 7 centavos aí é comido pela vacância, mais 8 centavos de carência e desconto, era para ele gerar aí 1,21, né? Aqui a gente dá uma olhadinha no resumo da estratégia comercial, o que ele vai fazer aí. Então, em relação a novas ocupações, tem a expectativa de assinar mais de 60 mil metros quadrados, né, em novos contratos ainda nesse mês de maio. Então, no próximo relatório a gente já vai ter novidades sobre isso, sendo que 3 dessas locações são no HGLG Itupeva, no G100 e no G300, que vão zerar a vacância no parque. Então, ótimo. O mercado tem pressionado, aí aqui ele fala sobre o mercado, né? Tem pressionado os valores para cima, por conta da baixa vacância do mercado em geral, e o fundo tem conseguido capturar esse aumento em novas locações, revisões e renovações. E aqui ele traz um ponto bem interessante, que ficou uma dúvida aí, de geral, nos 2 últimos relatórios, agora eu não lembro se foi no passado ou no retrasado. Enfim, ele fala da questão do ajuste de aluguel, né? Ele ajustou para baixo o aluguel, principalmente quando tratamos de contratos muito antigos, como foi o caso da Volkswagen em Vinhedo e da Ambev em Louveira, em que a inflação acumulada por um longo período acabou deixando as locações em patamares mais altos que a média do mercado, e aí por conta disso eles diminuíram, né? Então assim, o mercado zangou um pouquinho aí, né? Porque eles diminuíram e não trouxeram nenhuma justificativa nem nada, eles estão dando essa justificativa agora, né? Inclusive ele fala aqui que, para ter uma ideia, ainda que em ambos os casos tenhamos reduzido o aluguel, os meses ficaram aproximadamente 15% acima do valor de mercado, né? Então, mesmo diminuindo aí, a gente vê que está alocado acima do valor do mercado, então muito bom, né? Tá explicado essa questão. Não custava nada ter explicado isso em 2 relatórios anteriores aí, né? Mas tudo bem, antes tarde do que nunca. E é isso. E ainda tem mais uma parte aqui, né? Que tivemos outros aumentos importantes, como o aluguel desse Kremer, de 21%, e da Electrolux, 57%, e metade do HGLG de Goiânia, de mais 19%. Então a gente vê que ele sempre vem aumentando aí, né?
Aqui na parte de negociação comercial tem 11 mil metros quadrados que está sendo negociado aí, em minutagem que já está pronto para assinatura aí, né? 61 mil metros quadrados, e locação que já está tudo certo, né? Só esperar para entrar aí mesmo o inquilino, mais 14 mil metros quadrados. Aqui a parte do desenvolvimento do Simões Filho, a gente vê aqui o financeiro da obra, né? Então o valor total da obra 265 milhões. Essa partezinha aqui pontilhada é a previsão, né? Tanto financeira quanto física. Então a gente vê que tá acompanhando aí, né? A previsão de entrega aí é outubro desse ano. E aqui a gente vê a carteira de ativos dele, né? Fundo imobiliário. Então a gente vê que ele tem aqui um PL de 5,8% em fundos imobiliários. A gente vê aqui os fundos dele, tudo. Vê a alocação em fundo imobiliário. Então isso aqui também foi um gráfico bem bacana, que aí você consegue ver qual que é o movimento, o que ele vem fazendo, né? Se ele vem vendendo um pouco mais, se ele vem comprando mais. Então a gente tem uma janela de um ano aí para avaliar isso. Então a gente viu que ele estava com 7% do PL e agora está com 5,8%. Na parte de liquidez, não tem nem o que falar da liquidez dele, né? E número de cotistas, olha isso. Fundo bom é assim, né? Todo mundo quer, todo mundo vai comprar, então você sempre vai ver aumentar aqui o número de cotistas. E é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar do HGLG, não. Fundo ótimo, rodando redondinho. Tem gente que não gosta dele porque fala que ele paga um dividendo baixo. Só que, cara, olha a qualidade desse fundo. Não tem como você querer qualidade e ter um retorno muito grande também. É sempre aquela relação risco-retorno, né? Quanto maior o risco, maior o seu retorno. Quanto menor o risco, menor o seu retorno. E o risco desse aqui não vou falar que é quase zero porque é renda variável, né? Mas assim, o risco dele é baixíssimo. É um ótimo fundo, né? Como eu falei para vocês, vem nessa batalha aí com o BTLG. O BTLG se apresentou ali como um forte concorrente. Só que eu acho que se fizer esse movimento aqui, ó, de incorporar o LVBI, o Pátria Logístico e o GLOG, vai ficar um fundo de 8 bi. Então vai ser uma resposta de tanto para o BTLG. Os imóveis cabem aqui, né? Então a gente vê ali que são bem parecidos, tudo imóvel classe A, então cabe aqui. Ainda tem também esse GLOG aqui, né? Eu confesso que eu não conheço muito bem os imóveis dele, mas assim, sei lá, qualquer coisa vende, faz qualquer coisa, né? Mas se juntar tudo aqui, vai ficar um fundo maravilhoso, maravilhoso. E vai ser bom, né? Vai ficar os dois ali disparados na frente, HGLG e BTLG. O mercado aí vai dar uma boa animada, né? Enfim, é isso, pessoal. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou do vídeo, deixa o like. Se gostou mais ainda, segue lá no Instagram, @ofidaqestão. E é isso. Valeu, pessoal. Abraço.